bem-vindos ao Centro Cultural Peneda da Saudade para mais uma conversa de viajantes, sempre com oradores fabulosos propostos pelo Rui Munhoz. Tem sido tenho-me sentido muito grata à vida por me ter dado a oportunidade de encontrar o Rui Munhoz. É um homem com uma cultura muito grande, uma cultura geral, e é um homem que conhece imensa gente interessante. E isso tem-me permitido trazer aqui ao Centro Cultural Peneda da Saudade bons oradores, belíssimas conversas, e hoje teremos mais uma. Deixem-me só aconselhar a virem cá amanhã outra vez. Desta vez não foi proposto pelo Rui, mas é também uma belíssima conversa que vamos ter aqui com a Teresa Cunha, que já veio conversar connosco sobre Timor, no aniversário, da independência de Timor, e que virá amanhã falar-nos sobre a mulher moçambicana, num trabalho que ela está lá a fazer, em Cabo Delgado, e acho que nos trará imensas coisas interessantes também, coisas que nós desconhecemos e das quais ela sabe como ninguém. Portanto, é um conselho que vos dou. Mas hoje não estamos cá ainda para falar de Moçambique, vamos falar hoje com Joana Nogueira. E para apresentar a Joana, eu deixo aqui a palavra ao Rui, que melhor do que ninguém poderá fazer esta apresentação. Muito obrigada, Rui. Obrigada, Joana, por ter aceito o convite. Bem-vinda ao Centro Cultural. Obrigado, Cristina. Boa tarde a todos, bem-vindos. Tenho sempre que agradecer, nunca é demais, a todos vós, aos nossos oradores e a esta equipa maravilhosa do Centro Cultural Peneda da Saudade, uma unidade orgânica do Instituto Politécnico de Coimbra, liderada por uma boa treinadora e uma capitã de equipa chamada Cristina, que veste a farda da cultura e da arte e divulgar a cultura em Coimbra, por isto é uma verdadeira casa da cultura em Coimbra. E hoje, para não falar muito, deixo com a Joana. A Joana tem muitos heterónimos, muitos oradores têm passado por cá, têm muitos heterónimos, trabalham e depois têm atividades noutras áreas, e a arte, o humanismo, os direitos humanos, a preocupação por construir um pouco um mundo melhor, a pouco e pouco, se cada um de nós ajudar um pouquinho, e a arte tem muito a ver com isso, ajudaremos a cumprir um pouco a nossa missão. Joana, muito obrigado por tudo. Boa tarde. Primeiro dizer que eu estou aqui na conversa de viajantes, mas no sentido rígido do termo, viagem, eu nunca viajei. Eu fui a Londres aos 18 anos, de uma crise existencial que tive, e precisava de sair daqui e fui. Eu fui à Espanha com os meus pais, quando era pequenina, a comprar caramelos, e fui numa viagem de trabalho a uma pequena província de França. Portanto, no sentido que estamos habituados do termo, eu de facto nunca viajei. Mas, e aqui no sentido mais lato, e gosto muito de ligar a palavra deambular, e agora quando eu estava a fazer este trabalho, a apresentação, e ver as fotografias pelos sítios, pelos espaços, pelos pormenores que os espaços nos oferecem, eu de facto já viajei imenso. E gosto de agarrar no carro, ir sem destino, no improviso, e para mim a viagem está muito ligada não só à deambulação, ao improviso e ao não tempo. Eu normalmente só saio quando percebo que não tenho que estar daqui a 3 horas ou 4 outra vez de regresso. É quando eu, no fundo, permaneço num espaço sem tempo. E eu começava agora a apresentação por uma dessas viagens e é o verso mais pequenino do mundo até há um mês, porque já descobri um verso ainda mais pequeno que este. Este é um verso de um japonês desconhecido, de há muitos anos atrás, que quer dizer que é outra noção que eu tenho de viagem, que é estar num espaço e ficarmos sem palavras. E no fundo é isso que eu ainda hoje procuro, não só nos espaços, mas também nas pessoas, que é estarmos perante algo que nos tira as palavras. Nesse sentido, acaba aqui. Mas não. Há uma certa também noção que eu procuro
quando saio, que é a vacuidade, que é um espaço muito amplo, onde neste vazio podemos deixar entrar muita coisa. O outro poema mais pequenino do mundo eu descobri-o há 3 ou 4 dias num podcast que estava a ouvir sobre o José Luís Peixoto, e ele escreveu este poema que é Ninguém. E só hoje de manhã, a pensar nestes 2 poemas, é que eu percebi que estão muito ligados entre si. Porque aqui é um bocado a noção de uma certa vacuidade e do vazio do espaço. Não ir com concessões, é deixar que o espaço entre nós, e o ninguém implica que de facto esteja ali ninguém a ver aquele espaço, ou seja, nós sem a nossa identidade, numa conexão direta com o que está à nossa volta. E portanto, esta para mim é a melhor forma de eu descrever a forma como eu vou deambulando pelos sítios. Depois também, eu tenho depois muitas lentes quando vou aos espaços, porque eu tanto procuro esta vastidão, como também eu gosto de ir aos pormenores, e depois passo para uma lente muito micro. Micro até no sentido, eu levo a máquina, só tiro fotografias macro, para poder estar no sítio e ver tudo o que se passa. Quase que não podemos ver a olho nu, porque ali também encontramos um outro mundo. E então, isto para mim, eu sou capaz de estar horas a olhar para isto. Para mim é uma viagem. E é uma viagem também porque nos ajuda a perceber as coisas de outras perspectivas. Eu, quando olho para uma paisagem, eu recolho uma certa informação numa determinada perspectiva, mas depois, quando estou atenta a estes pormenores, eu vou buscar uma outra série de informações que eu acho que depois, juntando-as todas, e foi isso que aconteceu depois, que culminou nas instalações de arte, que é isso que também me traz aqui, que é, dá a sensação, e a apresentação que vou fazer, que está tudo separado, as paisagens, esta parte mais micro. Depois há aqui, que vocês vão ver, um certo estar num limbo entre a beleza e a criação, e depois a destruição dos espaços e das pessoas. E toda esta junção, e nós não perdemos a noção que quando estamos na destruição, ou em momentos que podemos dizer mais desesperantes, que há sempre em paralelo uma criação, e há sempre uma certa beleza. E isto junto, no fundo, depois é que houve uma altura da minha vida que, sem eu me aperceber, de repente todas estas peças se ligaram naturalmente, e aí surgem sim depois as instalações artísticas que vamos falar. E eu trago aqui muito poucas fotografias, mas de facto eu ontem, a ver todas as fotografias, e eu estou a falar de sítios que não é a Tailândia, nem é a Nigéria, nem é a Patagónica. Eu estou a falar do Paulo de Arzila, em Taveiro, eu estou a falar de Monte Moro Velho, eu estou a falar da Cidreira, mas eu de repente olho para aquelas fotografias todas e fico fascinada com tanto mundo que nós temos sempre à nossa volta. E esta coisa de nós também termos a capacidade de não nos irmos sempre pôr onde não estamos, mas percebermos que o que temos já aqui agora já contém um mundo também grande em si. E depois esta parte das matérias e das texturas das coisas, e a beleza, e depois a arte que nos oferece também a natureza. E portanto há aqui uma ligação muito grande da natureza, porque acho que ela nos ajuda a conhecer melhor ao mistério das florestas. E isto tudo são momentos que eu tive e que me fascinaram e que se calhar me amoleceram perante depois todo um outro mundo. Eu sou assistente social, eu estava a dizer ao Rui, eu trabalhei muitos anos com destruição e com desalento e com desesperança, com pessoas em situação de sem-abrigo, a dormir nas ruas, e foi através delas que eu depois fui percorrer outros espaços que já vos vou mostrar.
E aqui, quando nós vemos, por exemplo, esta fotografia, eu, no fundo, acabo por depois me pôr em perspectiva em relação ao que é uma folha para um inseto, não é? E ao que é o espaço para mim. E depois, de certa forma, eu não queria dizer, ainda não encontrei a expressão, mas não era humanizar os insetos. Eu tiro fotografias a insetos há 15 anos. É encontrar em que a contemplação nos insetos, é encontrar a interação entre eles, é encontrar o que eles nos devolvem e até aquilo que eles podem estar a sentir pela nossa passagem, porque nós temos sempre esta coisa de qual é o impacto que aquela paisagem tem em mim, não é? Ou aquele animal, ou aquela árvore. E eu gosto de pensar que a minha passagem ali também tem um impacto nos animais e nas árvores e na paisagem. E, portanto, por exemplo, aqui é um exemplo para mim, claro, de como ele está a fazer o mesmo que eu estou a fazer com ele. Até a questão das discussões domésticas passam por eles. Eu estou sempre à procura disto, de facto, porque somos muito mais parecidos do que imaginamos. E depois há uma altura também em que eu me ponho no lado da destruição e no lado da desconexão e no lado da separação, e então eu vou percorrer estes espaços onde habitam pessoas. Eu aqui são as fábricas falidas de Coimbra, onde encontrei, eu costumo dizer, quilómetros e quilómetros de desemprego, e onde depois vão permanecer e dormir pessoas lá. E quer dizer, no fundo há um casamento entre a desesperança que este espaço nos dá. Aliás, eu quando percorri este espaço há alguns anos, todos eles me deram a impressão que alguém disse vem aí bomba e fugiram, e aquilo ficou como estava. Tal o património que se encontra nestes espaços. E foi então desta aparente separação entre estes mundos e desta visão, no fundo, se calhar global, mas depois também muito local, de, no fundo, no meio da destruição, tentar encontrar sempre um fiozinho de luz, uma ponta para onde nós podemos, no fundo, recomeçar, que me surgem estas instalações, que no fundo é aquilo também que eu tenho interesse em vos falar, e que, curiosamente, esta instalação aconteceu 10 anos depois de eu andar numa destas fábricas, e aconteceu na própria fábrica. O coletivo Pescada número 5, que tem sido o coletivo onde eu tenho feito algumas instalações, está muito interessado em espaços abandonados e fazer lá exposições. E então, nesta exposição, o tema era sobre o Admirável Mundo Novo. Eu li o livro O Admirável Mundo Novo aos 20 anos e nunca me esqueci de uma imagem que me ficou, que era do funcionário 10.343 a ir para o seu posto de trabalho. E, no fundo, quando eu digo as flores, eu digo também a poesia e a beleza eram perigosos no sentido de desencaminharem as pessoas da sua função. Quando alguém se abeirava de uma flor, apanhava um choque elétrico para não ter a tentação de se distrair. E então, quando eu vi que o tema era esse, o que eu imaginei foi que, e pensando na tal destruição e no casamento, o que é que a beleza pode oferecer à destruição, é que, de certa forma, os agressores provavelmente também são vítimas em algum tempo da sua vida de si mesmas e daquilo que também lhes chegou. E tendo essa perspectiva, se calhar nós conseguimos, de repente, o que é que acontece, e eu não sei dizer o nome dele, da Guerra das Estrelas, mas era a personificação do mal, Darth Vader, não é? A personificação do mal. O que é que acontecia se de repente ele se distraísse e se abeirasse de uma flor?
E, portanto, esta instalação tinha muito a reflexão sobre, e isto tem a ver com o caminho que nós nos vamos vendo a construir à nossa volta, até em relação aos espaços públicos, que eu sinto isso. Eu às vezes sinto os espaços públicos como um exército de flores demasiado organizadas. Temos muitos problemas com as folhas caídas no chão, cada vez mais. Nós tratamos como se fosse lixo. Quando a erva começa a crescer mais um bocadinho, já temos queixas no sentido, as rotundas e as valas não estão bem tratadas e estamos demasiado obcecados com a ordem. Quando nós passamos a estar demasiado obcecados com a ordem e com o controle das coisas, nós, sem nos apercebermos, estamos a afastar dessa beleza ligada à criação original. E, portanto, esta instalação tinha muito a ver com o cuidado com as flores, cuidado com a natureza, uso da proteção respiratória, porque esta visão do admirável mundo novo não está, para mim, tão longe nos dias de hoje. Eu hoje já vejo, e nas mais variadas formas, eu acho é que muitos de nós não se apercebem que isso está a acontecer. E, portanto, nesta mesma instalação, há um cemitério onde está uma flor e está o super-homem, que também morreu. E o super-homem vem de uma instalação anterior, que já vou mostrar, em que a flor, que era uma rosa xantina, nascida em época desfavorável à beleza, resistiu até à última pessoa que com ela ainda se encantou. E o super-homem, em memória dos tempos em que o mal ainda era analógico e não se disfarçava de sagrado. Ou seja, o super-homem, e passo já para a instalação seguinte, que foi a instalação anterior, ele morreu porque de facto já estava muito cansado, e o super-homem que nós conhecemos, havia nos filmes um personagem do mal e era fácil ir atrás dele, nós sabíamos que era dali, daquela pessoa ou daquilo que vinha o mal, que é aquilo que eu chamo o mal analógico. Hoje nós falamos muito no eles e no sistema e parece que tudo que não há algo palpável que nós podemos imputar uma responsabilidade. Parece que toda esta desesperança e tudo o que está a passar no mundo está diluído numa série de personagens que muitas vezes não sabemos quem são e numa certa ordem que está muito longe e não sabemos a quem é que de facto, e neste caso o super-homem, pode ir lá e dar cabo dele. Talvez isso também nos dê um certo sentido de impotência. E, portanto, nós chegamos a um ponto tão grande em que as árvores incomodam-nos por tudo e mais alguma coisa, a poesia vai desaparecendo nas escolas, a filosofia e a arte, que de facto o super-homem chegou a uma altura e disse: eu não vos aguento mais, eu estou cansado, mesmo, não dá, por mais superpoderes que eu tenha, eu não consigo mais. E, portanto, e daqui resulta mesmo uma instalação em que há um exército de soldados a atirar sobre as flores. Por acaso aqui os cravos estavam mais baratos na florista e eu comprei cravos em vez de outras flores e as pessoas achavam que eu estava a matar o 25 de Abril e eu disse: não estou a matar o 25 de Abril, são flores só. Pois, houve muita gente que achou. Depois a democracia não está na sua melhor saúde, mas eu disse: não, são as flores. E pronto. E então criei. E no fundo... E nós chegamos a um ponto, e isto parece uma metáfora, e eu gostava às vezes de, quando chegam-me os exemplos, que os exemplos são muito bons para ilustrar as situações, só que eu acho que na altura não me vou esquecer deles e depois esqueço-me deles. Mas isto parece uma metáfora, mas eu daria muitos exemplos, se me lembrasse, de como isto é muito mais concreto do que nós imaginamos. Aliás, eu vejo isto cada vez mais nas crianças e na forma como nós, no fundo, tiramos a sua genialidade na espontaneidade.
E depois eu aqui criei uma segunda instalação, onde há uma placa que diz saída de emergência, e eu estava a pensar saída de emergência para a direita, para a esquerda, para a frente e para trás, e pensei, não, já não há, já não é possível, e portanto estava para cima ainda. E portanto, aqui o único escape do super-homem era sair para cima. E depois, e aqui o mote do nome da exposição, e tem a ver, nós viajamos pelo mundo inteiro, e se calhar é importante perceber para que mundo é que nós estamos a viajar, não é? E para onde agora? Onde é que nós temos ainda a nossa bolha de oxigênio, onde nós possamos estar totalmente conectados num mundo que respire melhor. E para esta instalação, esta instalação foi no Palácio de Tintugal. É um palácio que poucas pessoas conhecem, e eu estava a dizer há bocadinho, eu estou muito contente porque é um grupo israelita que comprou este palácio, e eles são muito de potenciar economicamente estes espaços, no fundo de dar lucro, mas quando chegaram aqui e perceberam que este espaço estava muito ligado à comunidade e que era muito importante para a comunidade, eles quiseram cruzar, esta sustentabilidade com uma função para as pessoas e para a comunidade, e portanto este também vai ser um espaço de pensamento. E o arquiteto que está a fazer este espaço disse uma coisa que eu achei muito interessante, muito importante, que é, nós conhecemos muitas residências artísticas, de artistas que se isolam para criar a sua música, a sua escrita, não conhecemos tanto residências do pensamento, porque não o economista se recolher para pensar o mundo, parar das coisas. E portanto este é um espaço também que vai ter que vai permitir que as pessoas, num ambiente tranquilo, com uma paisagem lindíssima, pensem no mundo nas suas mais variadas áreas. E esta instalação teve muito a ver, e para mim é muito óbvio, de repente ver um bote salva-vidas com uma floresta em alto mar, porque não há terreno para elas e, portanto, estão a fugir pessoas cada vez mais de muitas zonas do mundo, ainda para uma bolhinha de ar que está qualquer dia também a afundar, mas também estão a natureza, se pudesse fugir, se calhar nós também já teríamos que pô-la muita grande parte dela num bote salva-vidas para fugir. E eu agora li então só este texto que vale a pena refletir sobre ele. Ainda existe esse lugar onde podemos permanecer sãos e salvos, ou teremos que viver para sempre num bote salva-vidas? E o oceano aguentará o excesso de peso dos barcos transformados num chão órfão, condenado a navegar num mar cansado de embalá-lo? Eu, para fazer este trabalho, fiz muita pesquisa sobre, e fui ao Google e pus palavras como abate de árvores, desmatamento de florestas, e apesar das notícias que nos vão chegando, quando nós vamos à procura de informação, eu fiquei de veras, eu não fui surpreendida, eu fiquei assustada de facto com não é à toa que e lá está, tudo se vai encaixando. Quando eu procurava aqueles sítios para tirar as tais fotografias macro, e quando eu digo fotografias macro, quer dizer que eu estou muito parada, muito quieta, pode ser uma hora só olhar, por exemplo, para aquela aranha a andar na teia de aranha. E isso para mim é a minha bolha de oxigênio, isso para mim ainda é o mundo da criação, o mundo natural, ou seja, procurar um mundo onde a mão do homem ainda não tenha entrado de uma forma disfuncional. E dei comigo cada vez a sentir-me mais como um daqueles bichos que vai recuando e começa a ficar numa ilha sem espaço para estar. E então, quando eu começo a ler as notícias do desmatamento do mundo, com imagens satélite, de facto não era à toa que eu andava a sentir aquilo que andava a sentir. E encontrei esta fotografia curiosa, que é de uma árvore que foi abatida em 1890 e tal. Para o abate desta árvore tiveram que fazer uma serra de 12 metros
de comprimento. Esta árvore tem 26 metros de diâmetro e cortaram-na para depois cortar rodelas e estarem expostas no Museu da História Natural de Londres. Eu acho que também vale a pena ler este texto, e para salvar as árvores não precisaremos salvar primeiro aqueles que as matam, e isto é no sentido de... Eu não acredito muito nas respostas lineares e reativas e combater o mal com o mal. Eu não acredito combater uma G3 com outra G3 ou uma Chaimite com... Eu não acredito nisso. Eu acho que a história, lá está, nos vai dizendo isso, e eu acho que às vezes também é importante, isto pode ser muito difícil se calhar entender ou compreender ou aceitar, encontrar a parte da vítima também, no fundo, para nós também conseguirmos perceber outro tipo de respostas que levem, ou outro tipo de ações que levem a realidades diferentes e não uma repetição da história, uma repetição da história, uma repetição da história. Amaciá-los primeiro com a força doce da primavera, com novos recomeços, com o retorno das borboletas e os dias cheios de luz em que as flores suspiram quando para elas nós próprios florescemos. E aqui acabava então com eu vou só mostrar mais esta instalação, que não foi, que foi feita antes destas todas, e que se chama O Voo de um Dia Outrora Desanimado. Isto foi uma instalação que aconteceu no Convento de São Francisco, teve a ver com a pandemia, e eu penso que a apresentação, desde o primeiro diapositivo até ao último, tudo está conectado entre si. Quando nós entramos em pandemia, de facto, nós ouvimos muito a questão e vivemos muito a quietude e o que é que a quietude nos estava a oferecer. E até acreditámos que se calhar muita coisa ia mudar, não só a partir de pessoas exteriores a nós, mas a partir de nós mesmos, que íamos desacelerar, que se calhar íamos tirar muito ruído desnecessário das nossas vidas e à nossa volta, que nos íamos focar no que era verdadeiramente importante. E passados uns meses eu sinto que não. Então veio-me no fundo, esta luta, não é de palavras, mas é de formas de estar, que há uma palavra que nós nos orgulhamos muito, que é a adaptação, que eu acho que é muito útil em muitas circunstâncias, mas levado ao extremo tem-nos sido muito prejudicial. Porque depois, ao adaptarmos, não nos transformamos. Então eu estava com este pensamento, adaptação ou transformação, ou até, de certa forma, um equilíbrio entre ambas. E daí a questão das borboletas e da metamorfose, que a metamorfose levaria à transformação. E, portanto, esta instalação tem muito a ver com nós, de facto, pararmos e percebermos em que é que nós, ou o que é que nós poderíamos fazer para transformar algo que tenha a ver connosco e à nossa volta, no fundo, para não andarmos sempre com planos de contingências para tudo e mais alguma coisa. Aqui, especificamente, porque nós falávamos muito de pessoas e do que é que elas estavam a passar, nomeadamente aqui na questão das artes, dos artistas não terem um palco para eles, no fundo, serem aquilo para que nasceram ser, que era artistas, e que estavam a surgir outras formas de materializar isso, nomeadamente através de espetáculos online, e portanto, neste espaço, os artistas foram convidados a escrever o seu próprio processo de transformação, ou seja, eles foram convidados a pararem, a refletirem sobre estes últimos meses, aqueles últimos meses, e a partilharem connosco, no fundo, o que é que eles sentiram que descobriram neles e no mundo, e portanto, passarem-nos essa partilha de transformação. E pronto, no fundo era esta a mensagem que queria deixar com a última instalação, que tem a ver com isto também, com esta viagem. É isso.